seguir ao vivo agora para Brasília. Como falei para vocês agora há pouco, vai haver então uma coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta manhã, para detalhar todo esse pacote que ele anunciou ontem à noite em rede de rádio e TV. E é sobre isso que a Luciana Verdolim traz informações agora ao vivo para a gente. Luciana, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Finalmente, o pacote de corte de gastos que a gente está esperando há bastante tempo. Não há muita novidade do que já vinha sendo ventilado pela equipe econômica. A coletiva começa às 8 horas da manhã. O local onde vai ser o salão aqui no Palácio do Planalto ainda está sendo montado. E qual que é a expectativa? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vão responder inicialmente os questionamentos dos jornalistas. Depois vai ter uma coletiva da área técnica do Ministério da Fazenda. Para quê? Para explicar aqueles detalhes mais complicados, para tirar todas as dúvidas da imprensa, o que costuma ser bastante demorado. Daqui do Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda tem expectativa de participar de reunião de líderes lá no Senado Federal. Ontem o presidente Lula já conversou com os presidentes da Câmara e Senado, mas é preciso também conversar com as lideranças. Por isso, o objetivo do ministro da Fazenda nesse momento é conversar com o Congresso Nacional, é discutir o pacote. A meta é aprovar as medidas ainda este ano e, para isso, precisa de apoio de deputados e senadores. Vale ressaltar que o discurso do governo é de que nesse momento é preciso combater privilégios, é preciso beneficiar a população de mais baixa renda. A gente tem, inclusive, a declaração para acompanhar. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Mas sabemos que persistem grandes desafios. Vale lembrar que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, isso só deve valer em 2026. A nova regra do salário mínimo, que prevê uma limitação de reajuste do mínimo até 2,5%, já deve começar a valer a partir do ano que vem. Por quê? Porque pelas regras atuais, que é inflação do ano mais o PIB de 2 anos anteriores, o reajuste seria superior a esse valor. Só para a gente ter uma ideia, R$ 1.412 é o salário mínimo agora em 2024. Expectativa é de que seja de 1.514 no ano que vem com a nova regra. Com a regra antiga, o valor poderia chegar a R$ 1.521. Agora, falando ainda desse assunto, Luciana Verdolim, ontem, deputados que estão propondo uma PEC alternativa a esse pacote de corte de gastos apresentado pelo governo, afirmaram que já começaram a recolher assinaturas para protocolar essa PEC. Ontem conversamos com o deputado Júlio Lopes, do PP, que também está envolvido na apresentação dessa proposta de emenda à Constituição. A gente já tem o número de assinaturas recolhidas até agora? Olha, Lívia, essas assinaturas ainda estão sendo recolhidas. A avaliação é de que é preciso ainda um convencimento com os deputados. Por quê? Porque é bastante polêmica a proposta. A proposta chega a ser impopular. Os próprios parlamentares, eles admitem que dentro das bases a proposta não vai ser muito bem vista, não. Levando-se em consideração a necessidade de cortar privilégios, a necessidade de economizar. Por quê? Porque o corte proposto pelos parlamentares, pelo Congresso Nacional, é muito mais amplo do que esse pacote de corte de gastos proposto aqui pelo Palácio do Planalto. Só para a gente ter uma ideia, a economia prevista também é muito superior. O governo fala em 70 bilhões de reais, já no Congresso Nacional os parlamentares falam em R$1 bilhão em 3 anos. Por isso, como o projeto é mais extenso, é mais impopular, vai precisar de mais boa vontade também de deputados e senadores.
vereadores. As assinaturas estão sendo recolhidas, a expectativa é de apresentar a PEC e discutir, inclusive, de forma simultânea com esse pacote de corte de gastos que foi apresentado pelo governo federal. Agora, a gente precisa sempre lembrar que nós estamos às vésperas de dezembro e é preciso ainda votar bastante coisa no Congresso Nacional, inclusive o Orçamento Geral da União. Então, o prazo está bastante apertado. Tá sim, Luciana Verdolim. Vamos seguir acompanhando para ver o que vai dar tempo de ser decidido ainda em 2024. Obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais notícias aí de Brasília. Deise Ciocari chegando para comentar as principais notícias nesta manhã de quinta-feira. Deise, bem-vinda. Bom dia para você. Falávamos mais cedo, né, sobre a reação extremamente preocupada do mercado depois que vazaram informações em relação à ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E aí, à noite, depois da reação já confirmada do mercado, houve esse pronunciamento do ministro Fernando Haddad confirmando essa e outras medidas que vão ser detalhadas ainda na manhã desta quinta-feira. Mas pelas informações que já foram divulgadas, ainda que não em detalhes, o que você achou desse pacote? Quais foram suas impressões? Bom dia, Lívia. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Tem algumas questões para a gente pensar sobre isso. É óbvio que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer o esforço do governo em tentar promover uma responsabilidade fiscal, né? Mas o pessimismo, talvez ele se justifique porque as ações que o governo apresentou até agora, elas são muito subestimadas diante da rigidez orçamentária que o Palácio do Planalto tem e da baixa elasticidade da arrecadação para sustentar essas metas que até agora eles apresentaram, né? E aí tem um ponto, Lívia, que eu penso que é fundamental, que foi essa hesitação em abordar temas mais complexos e mais profundos, como a própria reforma tributária e a reforma administrativa, que a gente tanto tem falado aqui. Então, num primeiro momento, o anúncio que foi feito pareceu muito mais um alinhamento político do que um alinhamento econômico. E aí alguns pontos também ainda precisam ser esclarecidos. Por exemplo, como isentar determinados segmentos e não sobrecarregar outros segmentos. A gente espera que agora, nessa reunião às 8 horas, o governo consiga explicar esses pontos que ainda estão soltos.